Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Na verdade, algumas pessoas assistem de madrugada, então muito bem, muito bem-vindos. Bom, o assunto de hoje que eu quero abordar com vocês é com relação ao quando a boca não fala. Já ouviu a frase, quando a boca não fala, o corpo padece? Por que será que isso acontece? Por que o nosso corpo reage quando nós não falamos sobre o que a gente sente? Por que é que acontece de termos, às vezes, uma dor de cabeça, uma gastrite, quando o nosso corpo achamos que está tudo normal e de repente sentimos isso quando lembramos de alguma situação que passamos no passado? Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica entre emoção e o nosso corpo. Bom, para falar de emoções, é um campo muito amplo, não é verdade? Muita coisa acontece quando a gente se direciona às nossas emoções. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de como é que a gente responde, por que a gente não consegue falar sobre o que a gente sente? Por que é tão difícil para a gente falar sobre aquilo que está nos incomodando? Por que nosso corpo ele tem que brigar com a nossa mente quando a gente está com alguma coisa sem ser bem resolvida na nossa história? Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que imaginar é o seguinte: por que é que nós temos tanta dificuldade de falar? Por que é tão difícil a gente expor o que a gente sente, o que é que estamos sentindo, o que é que nos magoou? Por que nós não conseguimos falar sobre coisas do nosso passado? Porque doem tanto, não é verdade? Na verdade, nós fomos treinados a não falar sobre o que sentimos. Nós fomos treinados a esquecer o que nós vivemos. Já ouviu a frase? Nossos pais sempre diziam, pelo menos os meus: esquece isso vai passar, com o tempo isso passa. E muitas vezes o tempo não consegue apagar o que a gente sente. O tempo não consegue apagar aquilo que nós vivemos. Não vou dizer que nós vamos esquecer. Esquecer está fora de cogitação. Ninguém esquece nada. A gente só esquece quando a gente tem um mal de Alzheimer, a gente tem uma doença, que ataca o nosso cérebro, a gente tem uma amnésia. E esse não é o objetivo que nós, como pessoas comuns e saudáveis, queremos que aconteça. O que a gente pensa que muitas vezes nós vamos esquecer e ficamos tentando esquecer, nós gastamos uma energia imensa fazendo isso. E cada vez que a gente lembra, a gente volta tudo novamente. Todas as vezes que a gente faz força para esquecer, a gente lembra. Tem uma música da Vanessa da Mata que diz assim: peço tanto a Deus para lhe esquecer, mas só de pedir já lembrei. Já ouviram essa música? Pois é exatamente aquilo. Todas as vezes que eu peço para esquecer alguma coisa, eu acabo lembrando daquilo. Mas por que eu não consigo esquecer as dores que aquilo me fizeram? Porque existem tanto envolvimento de emoções que aconteceram nessa cena, nesse episódio, nesse acontecimento da tua história, que não é tão simples a gente passar por cima e acabar não lembrando. Porque quando a gente traz à mente alguma coisa que nos fez mal, todos aqueles sentimentos que nós passamos naquela época, pode ser não ser com a mesma intensidade, mas nós vamos lembrar de tudo que nós sentimos. Então, dentro de um contexto humano, nós temos 24 sentimentos que ficam rodeando negativamente a nossa vida quando acontece algo de muito sério conosco, um acontecimento negativo. Então você tem autoestima baixa, você tem medo, você tem tristeza, você tem raiva, você tem ódio, você tem rancor, você tem sentimento de vingança, você tem sentimento de solidão. São tantas cargas emocionais, tantas emoções que acontecem dentro de uma coisa negativa que vem, um acontecimento negativo na nossa vida, que aquilo dali fica com dificuldade da gente não lembrar daquilo com mais tranquilidade. Sempre que a gente lembra, dá aquele aperto no coração, te dá suador novamente, você começa a palpitar coração, você fica angustiado de novo, como se tudo tivesse acontecendo novamente.
Por quê? Tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que rodeou esses sentimentos, né, essa situação, os sentimentos que rodearam aquilo ali, ficaram presos na sua mente. E nós temos um sistemazinho chamado sistema límbico, que é um controle emocional que nós temos no nosso cérebro, que ele guarda isso no nosso inconsciente. Tudo que a gente viveu de ruim, ele vai lá, armazena, e quando a gente vai passar por uma situação parecida, ele te desperta e diz assim, ó, epa, você vai passar por isso de novo, vai sofrer. Vou te dar um exemplo muito simples. Você abriu uma empresa, a sua empresa não deu certo, você teve que fechar a sua empresa. E aí você tem um sonho de abrir uma nova empresa. Na verdade, ser empreendedor é um sonho, é um desejo, uma vontade, é a tua função. Mas aí você se trava com medo, que diz assim, olha, você já passou por isso, não, você vai fazer de novo? Não acredito, não, mentira, você não vai tentar abrir uma empresa de novo porque você já faliu. Então, o nosso sistema límbico, ele vem como nosso sabotador, por causa dessas coisas que ficaram presas e a gente não conseguiu falar para resolver. É muito mais fácil a gente guardar debaixo do tapete, é muito mais fácil a gente não querer falar no assunto. Muitas pessoas têm resistência a fazer uma terapia, uma psicologia, na verdade uma psicoterapia, às vezes uma terapia de grupo, porque não gosta de falar sobre o assunto, mas o não falar sobre o assunto, ele nos acarreta problemas gigantescos na nossa vida. Uma infelicidade que muitas vezes você não entende por que você é completo, você tem tudo na sua vida, mas você não é feliz. Por quê? Porque alguma coisa não ficou resolvida, alguma coisa ficou para trás, alguma coisa você não conseguiu dar um ponto final e você não quer tocar no assunto para limpar isso que você sente. Uma das coisas que quando a boca não fala, o que acontece são as doenças emocionais. Nós temos vários, nós temos ansiedade, nós temos irritabilidade, impaciência, fadiga, cansaço, tristeza, a perda de prazer e a falta de interesse pelas coisas da nossa vida. Isso são coisas emocionais, depressão, que nós temos emocionalmente quando nós não conseguimos falar. Então nós vamos armazenando aquilo ali, nós vamos virando como se fosse um armazém, vamos colocando, vamos colocar um vulcão, né? O vulcão está adormecido e nós vamos colocando coisas dentro desse vulcão, tem um dia que aquilo estoura. E quando isso estoura, essas emoções, elas são colocadas de uma vez para fora quando você não aguenta mais. Pessoas com muita tristeza, eu não aguento mais, eu sou triste, eu não consigo me curar de uma depressão, eu não consigo ser feliz, eu não consigo entender o que acontece, eu tenho tantas coisas ao meu redor, mas eu não consigo ser feliz. Por quê? Existem coisas que a gente não conseguiu resolver, que a sua boca não conseguiu falar. E quando a gente tem essas coisas emocionais dentro de nós, o nosso corpo vai sofrer. Por quê? Ataca-se uma gastrite, a gente tem problema na garganta, a gente tem problema de dor de cabeça, a gente tem problema no estômago, no intestino, na nossa musculatura, até nas regiões íntimas nós temos problemas. Muitas pessoas me procuram perguntando sobre, olha, eu tenho uma dificuldade enorme de ir ao banheiro, olha, eu tenho muita dor no estômago, eu tenho muita gastrite, eu tenho uma inflamação na garganta que não sara, de vez em quando eu tô com uma inflamação na garganta. E quando você começa a estudar o histórico dessa pessoa, ela sempre tá num momento de estresse, ela tá sempre num momento de crise, ela tá sempre num momento de lembrança, ela tá sempre num momento de dor. Então, nós precisamos entender que nós temos que falar. Quando nós temos uma dor de cabeça, uma dor na coluna, principalmente coluna, não é verdade? Nós travamos a coluna, o que nós vamos fazer? Correr para um médico, tirar um raio-x, fazer uma ressonância, correr para tomar uma medicação, não é verdade? E aí a gente procura o médico, por quê? Porque nós estamos com dor. Nossa, eu tô com uma gastrite já há um tempo, eu preciso procurar um médico para eu tomar um antiácido para eu poder melhorar essa dor, essa gastrite. Então, quando a gente está com o nosso corpo dolorido, alguma coisa está nos incomodando no nosso corpo, nós buscamos ajuda, nós vamos ao médico fazer todos os exames e buscar uma solução. Mas quando nós estamos com problemas emocionais, quando nós estamos tristes por alguma coisa que nos aconteceu, quando alguma coisa nos machuca,
Por que nós não vamos buscar solução? Por que nós não vamos buscar uma cura? Porque não somos habituados a falar sobre o que a gente sente. E isso é muito difícil, nós precisamos falar, nós precisamos pedir ajuda de pessoas. Nem todo mundo está preparado para nos ouvir, mas nós precisamos de pessoas que estejam prontas a nos ouvir, sem julgamentos, porque muita coisa na nossa vida acontece. E se você mesmo parar para analisar, você entende, caramba, eu não agiria daquela forma, eu não faria daquele jeito. Mas hoje nós temos uma mentalidade totalmente diferente do que aquilo que nós vivemos há um tempo atrás. Claro, se isso, a dependência da situação for nossa, não é verdade? Nós agimos, nós escolhemos, nós buscamos aquilo ali como a melhor situação para a nossa vida. Então a gente faz um julgamento muito grande de nós mesmos. Nós precisamos entender que cada um tem a sua fase, cada um tem o seu tempo de maturidade. Nós precisamos entender que o ser humano erra, isso é passivo. Nós somos passivos de erros, mas nós também somos passivos de acertos e nós podemos também corrigir algumas coisas. E se foi alguém que te magoou, alguém que fez com você e fugiu da sua vontade de resolver, qual a culpa também que nós temos? Mas nós precisamos entender que para que a gente possa ser curado, para que a gente possa ser liberto de tudo que nos incomoda, das doenças emocionais, das doenças físicas, nós precisamos falar. É necessário que a gente fale, é necessário que a gente abra a boca para colocar para fora tudo aquilo que a gente sente. É muito difícil a gente conviver com dores que não são resolvidas na nossa história. Isso é um prejuízo muito grande para qualquer um de nós. Então eu te convido a falar, a buscar ajuda, a entender o que acontece com você, o que é que você pode melhorar. Isso vai mudar tanto a sua história, a sua autoestima, a sua vontade de viver, os seus projetos, seus sonhos que ficaram realizados, deixados para trás. Às vezes uma repetição de comportamento, às vezes a gente repete comportamentos na nossa história, na nossa vida, porque nós vivemos coisas no nosso passado e hoje a gente fica se fidelizando aquele comportamento. Por exemplo, pais que foram ausentes. Hoje nós buscamos homens para um relacionamento pessoal, um relacionamento amoroso, de pessoas que também são indisponíveis emocionalmente. Às vezes é um pai que trabalhava demais, hoje você acaba se casando com uma pessoa que não gosta de trabalhar, que não quer trabalhar, porque você quer compensar uma coisa que ficou lá atrás. Seu pai te abandonou, não tinha tempo para você, não tinha como estar com você. E isso muitas vezes não é compreendido, não é entendido. Então, nós precisamos avaliar o que a gente sente. Nós precisamos entender o que é que acontece conosco, o que nós precisamos perdoar no nosso passado, lembrar, limpar as cargas emocionais para que a gente possa viver uma vida mais digna, uma vida mais feliz, uma vida mais abundante naquilo que é bom. Então, fale, não permita que a sua boca se cale e o seu coração e o seu corpo grite, porque se você não falar, verdadeiramente o seu corpo vai padecer. É isso que eu quero passar para você hoje. Então fale das suas dores, fale das suas emoções, isso não é vergonha para ninguém. O treinamento que nós temos na nossa vida, homem não chora. Nós temos que esquecer. Gente, nós não vamos esquecer. O que nós temos que fazer é limpar o peso emocional que isso nos trouxe para que a gente possa ter uma vida mais digna e saudável emocionalmente, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima.